Muitos filmes têm histórias que se passam em lugares exclusos, e por algum motivo isso atrai muito a nossa atenção. Mas por que será que existem tantas produções que seguem esse estilo, e por que a gente costuma ficar tão interessado nesse tipo de história? Tem tanto filme, independente do gênero, pra mim, ficção científica, terror e aventura são os que mais exploram essa ideia. Mas vários outros estilos seguem esse padrão de contar suas histórias em um lugar peculiar, num cenário em que a gente se sente um pouco deslocado. E é por isso mesmo que esses filmes fazem isso, pra gente ficar com aquela sensaçãozinha de que tem alguma coisa ali que a gente não conhece, tem alguma coisa ali que a gente não entende. Porque a não familiaridade desperta o nosso interesse. E isso não é só bom pro filme, pra fazer quem tá assistindo continuar ali cativado a continuar acompanhando a história, como às vezes essa sensação de estranheza é até necessária para a história funcionar. Quando alguém fala de ficção científica, por exemplo, a gente já espera por uma questão cultural algo diferente, algo meio futurista, tecnologias diferentes, roupas diferentes, porque se não for, a gente já bota a história de lado e não dá muita atenção. Quanto mais incomum for, mais a gente tem essa curiosidade de conhecer esse futuro em detalhes e saber como as coisas chegaram até lá, como elas chegaram até esse ponto. Isso é usado inclusive para determinar o tom do filme. Uma ficção científica mais leve vai te despertar curiosidade de uma forma que você talvez até pense, puta, morar aqui nesse lugar ou morar nessa época seria legal. Ou se for uma ficção científica mais crítica e pesada, o filme precisa despertar sua curiosidade sobre aquele lugar, para você querer saber mais dele, só que aqui ele quer que você pense, credo, eu quero conhecer mais sobre esse lugar, porque ele tem muita coisa que eu nunca vi, muita coisa diferente. Mas morar aqui, nem a pau. O que o Cyberpunk faz muito bem quando é bem feito. Olha esses dois exemplos onde isso fica mais nítido. Na aventura, que é um dos meus gêneros preferidos. Como o próprio nome diz, uma aventura precisa ser algo que te desperte adrenalina, que faça o seu sangue correr. E uma história que se passa numa cidade comum, que você vê todo dia, se não a mesma, uma cidade parecida, ou então que se passa dentro de um escritório, não vai te passar essa sensação, vai pro oposto, que é o tédio. Por isso os filmes de aventura nos levam para lugares não muito familiares. Geralmente é uma selva ou um mar, quando a gente tá meio de saco cheio e quer se sentir um pouco mais vivo ou animado. O que muita gente faz? Viaja pra praia, vai fazer uma trilha, procura ter contato com a natureza. E os filmes de aventura apostam nisso. Michael Douglas! De despertar essa sensação de ânimo, de uma ansiedadezinha no bom sentido. Mas isso precisa ser feito de forma agradável. Daí olha a aventura como funciona. São filmes bem saturados, os personagens são divertidos ou simpáticos, às vezes até o vilão é carismático. Já no terror, o outro exemplo, a ideia é o contrário. Ele precisa despertar nossa curiosidade, mas sempre dando na gente uma certa incomodada, até de repente uma certa repulsa daquele lugar, a ponto de a gente nem querer chegar muito perto. Por isso que o terror ou a ficção científica, quando vai para esse lado do terror, eles têm muito essa coisa do personagem vira e mexe e tá num lugar preso e isolado, sem conseguir sair dali. Tipo uma instalação soterrada ou uma nave espacial quebrada. Ou a trama é isso mesmo, é exatamente a pessoa tentando fugir de um lugar, mas ela precisa ir cada vez mais pro lado do desconhecido, cada vez mais pro lado do misterioso para conseguir isso. E essa pegada de tudo ser tão obscuro é pra gente que tá assistindo o filme ficar igual ao personagem, sempre querendo entender o que tá acontecendo e por quê. Só assim pra gente compreender o porquê que desse lugar tá ali abandonado e por que é tão difícil sair dali. E nem é preciso sempre ser um lugar tão incomum e obscuro assim pra passar essa ideia. Às vezes você nem precisa ir tão longe assim. Eu falei que tem outros gêneros que também fazem isso. Muito filme de ação usa esse artifício. Quantos filmes você já não assistiu em que um personagem dos Estados Unidos tem que realizar uma missão em um outro país? E ele chega lá e se sente todo desconfortável vendo a cultura e as tradições daquele lugar. Geralmente esses filmes dos Estados Unidos fazem isso de forma bem pejorativa. Quer dizer, não só eles, né? Mas escrotices à parte, tem alguns que fazem isso do jeito certo. Até para dar lugar para diversidade cultural, tipo um agente secreto que precisa ir para outro país e tem aquele choque de cultura entre os dois agentes dos dois países, que têm estilos completamente diferentes de lidar com a mesma situação. Isso rola em comédia, romance, em vários outros gêneros. E é simples assim, basta você não conhecer muito daquela cultura que pronto, você se identifica com o personagem. Mesmo que também não conheça muito da cultura do personagem. Mas é só a narrativa te mostrar o ponto de vista dele, mostrar como ele tá desconfortável ali, pra gente meio que sentir a mesma sensação que ele e comprar a trama. Mas por que a gente se empolga tanto com esse tipo de história? Por que a gente embarca nessas aventuras? A resposta mais óbvia é também a mais verdadeira. O ser humano é curioso. A gente tem uma atração incontrolável pelo desconhecido, porque o lugar comum
é comum, e nele não tem aquela faísca que mexe com a gente. Puta, o que será que tem lá? O que será que fez isso aqui chegar ali? O que tem virando a esquina? E aí entra o cinema. Sabendo disso, o que os filmes fazem? Dão pra gente a oportunidade de explorar um outro planeta, lutar com um monstro, viver no fundo do mar. Um bem bolado. A produção ganha uma graninha e a gente tem uma forma segura de explorar o inexplorável. Um parênteses. Aqui eu tô falando do absurdo. Fugir de um dinossauro, lutar contra múmias enquanto você corre pra chegar num tesouro antes de uma legião de assassinos. Coisas bem loucas. Mas nunca deixe de ter contato com a natureza. De sair, respirar ar puro, conhecer pessoas, fazer coisas novas. Não viva só através dos olhos dos outros. Dentro do que for possível, claro. Afinal, nem sempre sobra tempo ou condições para fazer isso. Aliás, esse é outro ponto importante. Não é só a curiosidade que intriga a gente, não. Tem também a fuga da rotina. Porque a rotina é muito rotineira. Se pegar um ônibus, responder um e-mail, lavar louça é entediante na vida real, quem dera ver outra pessoa fazendo isso na TV. Por isso os filmes funcionam como uma válvula de escape, onde a gente troca o estresse do dia a dia pelo estresse da cena de ação, que de alguma forma é revigorante. Tem gente que fala que usar isso como válvula de escape não é o ideal, não é muito saudável. Mas depois de pegar o metrô lotado, chegar em casa, lavar roupa, tirar o lixo, limpar a casa todo dia, o ano inteiro, se você também não puder relaxar e dar uma fugida da realidade vendo um filme, puta que pariu também, né? Vai tomar no c... Daí a gente chega no grande paradoxo. Como a gente pode amar tanto esse tipo de história, gostar tanto desse tipo de aventura, usar elas como fuga, se normalmente nelas tudo dá sempre terrivelmente errado? Sempre tem alguém morrendo, algum mal escondido, trairagem, um monte de perigo. E é porque não existe drama sem conflito. Ninguém vai pagar ingresso para ver um filme de 2 horas chamado Férias Perfeitas e Totalmente Seguras. A gente adora o desconhecido. É instintivo querer conhecer lugares novos. Mas no fundo, a gente sempre espera que essa novidade seja positiva. Até como um sistema de proteção, sei lá. A gente quer conhecer coisas novas porque a gente acredita que isso vai fazer bem pra gente de alguma forma. Já na ficção, onde a gente sabe que tudo é mentirinha, ou será que não? A nossa cabeça já vai involuntariamente procurar sarna pra se coçar, por causa da rotina que a gente falou agora. Esse tipo de problema de filme tira a gente do lugar comum. Ou você costuma participar de muito exorcismo, já fez muita exploração espacial. A gente quer sair na porrada com o predador, a gente quer pular do avião que tá caindo pegando fogo, a gente quer ir pro inferno chutar a bunda do capeta e voltar. Mas tudo isso sentadinho no sofá. Então da próxima vez que você escolher um filme que te leva pra um lugar desconhecido, lembre-se, não é só entretenimento, é uma exploração segura dos nossos medos e desejos mais profundos. Valeu pra você que assistiu até aqui e um abraço.